Marcos. Nós estamos aqui para estudar nosso terceiro estudo do semestre, nosso terceiro vídeo. Vamos falar sobre o livro profético de Daniel, a segunda parte dos animais estranhos ou fantásticos que Daniel viu em visões noturnas, sonhos ou então visões mesmo que ele teve à noite. Essa lição será estudada no dia 3 de agosto pelos nossos queridos e esperamos que com esse debate que vamos fazer aqui nós possamos contribuir um pouco mais para que vocês possam entender melhor essa lição. A Medo-Pérsia foi o último que nós estudamos, simbolizada pelo urso com as 3 costelas na boca. E o que chama a atenção em tudo isso é que Deus ele dá ao leão, à Babilônia, o coração de homem. Deus dá à Medo-Pérsia, ao urso, autoridade e poder para devorar e matar. Mas é a primeira vez agora que nós vamos encontrar a frase Deus dá o domínio ao terceiro animal, que é um leão, que é um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Né? Essa aqui é uma das representações, né, desse reino, que já foi falado desde o primeiro estudo, que é a Grécia. Por que Deus dá o domínio? Porque dentre todos esses impérios, né, o que realmente se constitui em algo maior é Medo-Pérsia. E quando os gregos conquistam a Medo-Pérsia, eles adquirem então todo aquele poder. E eles o expandem. Nenhum dos impérios é maior do que o império grego-helênico, então, que conquista. Nos chama a atenção como é a campanha de conquista, porque mediante a liderança do seu grande governante, eles em apenas 8 meses de campanha conseguem avançar 8.200 quilômetros. Quer dizer, conquistam quase uma extensão do tamanho do Brasil com as suas campanhas militares. Eles não só submetem a Pérsia, como também parte da Ásia, Europa e África. E reúnem num só império tanto o Oriente como o Ocidente. Então, quando nós vemos aqui o leopardo, nós entendemos que se trata de um animal ágil, rápido. E imagine um animal ágil e rápido, como é o leopardo, com 4 asas. Então, aqui mostra a velocidade que os gregos empreendem as suas conquistas. Eles tinham um lema, que nós citamos aqui até no comentário: marchar separados, lutar unidos. Então, acredita-se que os exércitos andavam em 2 grandes falanges, uma delas carregando, né, os mantimentos, as armas e tudo que precisavam, e a outra um pouco mais liberada, e na hora de lutar todos se juntavam, e aí juntos, né, eles então enfrentavam qualquer desafio. E assim eles foram conquistando e conquistando. Né? Com tremenda velocidade. Acredita-se que esse império tenha conquistado toda a sua extensão em apenas 10 anos. 10 anos graças ao homem que Deus, né, permitiu que estivesse na frente lá, e Deus lhe deu autoridade e poder para conduzir este reino. Quando este grande líder morre, lhe sucedem 4 de seus generais. Nós vamos falar hoje aqui também. Esses 4 são representados pelas 4 cabeças do leopardo. Mais à frente a gente vai tratar um pouco sobre eles e sobre o simbolismo. Mas essa mesma realidade espiritual, ela é mostrada novamente a Daniel no capítulo 8. Então não fica apenas no capítulo 7. Novamente Deus repete a visão. Olha só aquilo que nós falamos no vídeo anterior sobre a maneira de Deus revelar as coisas. Deus revela a estátua a Nabucodonosor, depois vai revelar os animais a Daniel, e depois, ao mesmo Daniel, Deus revela este mesmo reino, a Grécia e também a Medo-Pérsia, com outros animais. Depois Deus vai revelar a João em Apocalipse, o 4º reino, né, com outras características. Então Deus vai revelando aos seus servos progressivamente, de forma que é um quebra-cabeça. Você tem que encaixar peça com peça para você não ficar ali desprovido.
E é sobre isso que eu quero aqui perguntar para o pastor Misael, porque nós temos aqui um carneiro, o carneiro nós já vimos, né? O símbolo da Medo-Pérsia, mas nos é dito sobre um bode. E este bode, olha só, ele é muito violento, ele é muito raçudo, ele vai, destrói, enfrenta, mas esse bode aqui, ele é tão rápido que Daniel o vê como se viesse quase voando, suas patas não tocam a terra. Que interessante, né? O leopardo é ágil, com as asas ele também vem voando. O bode não é um animal tão ágil, mas é um animal mais furioso que o carneiro. E ele vem voando, né, com a mesma velocidade. E interessante isso, ele tem um chifre notável ou proeminente, pastor Misael. Que chifre é esse? Veja bem como é importante. Mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês, né? Sequência da visão de Nabucodonosor. Eu acredito que o homem natural ele não entende, o espiritual ele entende. Então, nas visões de Daniel, como nós estamos vendo na sequência, eu quero mencionar agora sobre estátua, né? Então, a Grécia ela é simbolizada na grande estátua de Nabucodonosor, pela Grécia, representa o ventre, De bronze, né? e coxas de bronze. Está lá em Daniel 2, o verso 32. Então a palavra diz o seguinte: este poderoso império é aqui representado pelo terceiro animal, semelhante a um leopardo, o qual nós podemos ver, se o pastor puder voltar um pouquinho. Como foi dito, o animal anterior tinha 2 asas, esse tem 4, representa maior velocidade e mais conquistas, conforme o nosso irmão já explicou. Conquistou um território de realmente 8.200 quilômetros. Isso em poucos meses. Em poucos meses, menos de um ano. Isso. Não é isso? Isso. E aqui nós vemos, irmãos, que o Alexandre, o Grande, ele morreu novo, morreu prematuro. 32 anos. 32 anos. E a palavra de Deus, o que ela diz? Que na visão tinha este animal, que era o leopardo, com 4 cabeças. Veja bem, o bode que representava a Grécia, né? Alexandre desapareceu, faleceu e foi sucedido. Ele foi sucedido pelos 4 generais. Então esses 4 generais, aqui fala que era Cassandro, né, da Macedônia, Lisímaco da Trácia, Ptolomeu, do Egito, e Seleuco, da Síria. Então, este reino da Grécia, ele se deu do ano 331 a 168 a.C. Então, este império, que foi o Império Grego, até depois ele ser vencido, né? Ele dar poder a um animal terrível, que seria Roma, que tomou o império no ano 168. É interessante, né, pastor, que na visão do bode furioso, o chifre notável, ele é quebrado. Quebrado. O leopardo não mostra esse detalhe, o Sim. leopardo mostra as 4 cabeças apenas, Tá. mas o bode mostra o chifre notável, que era Alexandre o Perfeito. Grande. Quebrado, quer dizer, tirado, morto, ele morreu, né? Quando ele, Alexandre ele começou a governar com cerca de 22 anos. Governou 10 anos. E os 10 anos que ele governou, ele empreendeu conquistas. Mas ele era um homem desregrado, né? Ele era um homem que gostava de bebedeira, era um homem que gostava de festas. E após uma bebedeira muito grande, lá na Babilônia inclusive, é interessante isso, ele então fica doente com muita febre. Ele morre. Ele deixa
sucessor, é claro, só que o sucessor dele é fraco, né? Tanto um tio dele quanto os seus filhos são fracos. E depois eles são também tirados, mortos. E quem é que vai governar? Os seus generais começam a disputar. 4 deles se sobressaem, que são os 4 chifres ou as 4 cabeças do leopardo, né? Mostrando então ali o domínio da Grécia, né? Até o ano que o irmão citou. E também é interessante notar um detalhe, por que Deus usa a figura do bode, né? Os helênicos, né? Aqui são, os helênicos formam um dos grupos que constituem os gregos. Os helênicos, eles tinham por seu grande símbolo, né, mais ou menos 200 anos antes de Daniel, a cabra. A cabra era o símbolo daquele império, daquele grupo. Tanto é que quando eles chegam na Grécia, né, eles fundam cidades como Egea. Egea é, na verdade, cidade das cabras. Olha só que interessante. O próprio Alexandre, o Grande, né, ele dá o nome de seu filho com Roxana de Alexandre Egos, ou o filho do bode. Então as alusões, né, a Alexandre e aos macedônios são muito grandes. E quando ele fala em domínio, pastor, o que também me chama a atenção é que este império é diferente dos demais. Por quê? Porque Babilônia conquista os outros, tira os seus melhores, leva para a Babilônia e esvazia o poder nas províncias. Os persas, medo-persas, eles já são mais habilidosos. Eles dominam, eles deixam as províncias, né, mas mantêm o poder administrativo. Mas os gregos, eles fazem algo que nenhum outro fez. Eles dominam não só o espaço, não tem apenas o poder político, mas tem o poder de consciência e o poder de cultura e de valores, porque eles então helenizam o mundo. O pensamento grego, por meio de Alexandre e dos seus generais, é espalhado para o mundo. Então até então, por exemplo, você ia lá em Israel, o que você encontrava? A doutrina de que se o homem pecar, morrerá. A partir de então, o que você encontra? Imortalidade da alma. Começam a se difundir essas concepções gregas. O Sheol, né, na verdade, a sepultura, mas em grego a palavra Sheol tem que ser traduzida como Hades. E Hades é o reino dos mortos. Mas para os gregos, os mortos, na verdade, eles estavam conscientes. O que não acontece no pensamento bíblico, escriturístico e hebraico. Então é interessante, né, como este império aí assume o domínio. Pastor Josué, falando sobre ainda a sucessão desses impérios. O bode, ele domina, ele expande seu poder, mas em seguida Daniel vê surgir uma outra criatura, então não acaba por aí. Que outra criatura é essa? O pastor Misael começou a falar sobre ela. Quem essa criatura simboliza? Então, esse grande animal, terrível, espantoso, ou seja, esse quarto império, e que nós podemos visualizar, podemos até analisar, amados, que ele já tem até vamos dizer, uma visão do que foi os impérios anteriores. Porque, logicamente, até pelas histórias, eles vinham vendo e viu a partir do primeiro de Babilônia até chegar a esse quarto império, que hoje é o Império Babilônico, né? Ou melhor dizendo, o Império Romano. Então, o que quer dizer? Através das experiências, através de vendo o que aconteceu de um império, de um reinado para outro e tal, e cada um procurando se fortalecer mais para poder conquistar, né? Então chegamos aí ao quarto, o Roma, que hoje em dia nós já sabemos que já estamos nesse quarto império, e aí a gente olhando a história desde o princípio,
nós estamos vendo que está se cumprindo, porque primeiro Deus deu aquela visão para o rei Nabucodonosor da estátua, e que Deus preparou Daniel para interpretar e dar o significado, fazer tudo isso. Depois Daniel tem essa visão desses animais, simbolizando o que nós estamos vendo, estamos estudando, estamos aprendendo, né? Então, o que nós podemos ver isso? É que nada vai se passar sem que se cumpra através desta parte que nós estamos vendo aqui, que é o quarto reinado, que é Roma. Porque os outros se passaram e essa Roma, se bem que ela teve algumas modificações de algumas partes, mas ela está atuante. A profecia está se cumprindo, as coisas estão acontecendo de uma forma que nós não podemos deixar de nos prepararmos, de reconhecer que o que já se cumpriu está se cumprindo aí, não é? Apesar que nós ainda estamos numa condição talvez nem tão ruim como talvez teve nesses outros reinados, por algum motivo, mas de uma outra forma. Nós estamos aí nesse animal esquisito aí, que está mostrando espantoso, né? Que é esse que nós estamos, queira ou não, estamos participando no dia de hoje. E o que as profecias falam, que tudo que ia acontecer, porque esse é um reinado mundial. Se algum dos primeiros for territorial, no caso de, como foi o primeiro ali em Babilônia, mas esse quarto ele é mundial. Esse quarto aí está dominando tudo. Na parte religiosa, por exemplo, nós estamos vendo que quando Daniel profetizou que foi mudado leite, foi mudado várias coisas, então isso não mudou só numa parte territorial, como no caso Babilônia a princípio. Mas aí o pessoal, quando viu Babilônia, falou, não, eu posso ir além de Babilônia. Aí surgiu o segundo império, o terceiro império, cada um surgindo mais forte, com mais velocidade, com mais ênfase, para que pudesse tomar aquele poder. E hoje nós estamos aí no Império Romano, está dominando mundialmente em muitas coisas, e não vai fugir disso. E por isso é que nós, amados pastor Marcos, posso dizer que estamos nos tempos do fim, sim. As escrituras estão se cumprindo e graças a nosso bom Deus, que nós estamos reconhecendo isso através das escrituras, o Espírito de Deus está nos mostrando, nos fazendo cientes de que nós precisamos cada vez mais nos prepararmos para que até o final desse império romano mundial e que está operando, que vai ser a vinda de Cristo, quando tudo isso vai terminar e aí concretiza toda essa faixa de quando, desde o sonho, ou melhor dizendo, desde a parte do rei Nabucodonosor, quando teve aquela visão, não é? Até esses animais, o significado deles e a conclusão que nós estamos nos dias de hoje. Eu só queria acrescentar que é interessante o paralelo que foi feito da estátua para a quarta criatura, porque a estátua, o pastor Misael mencionou, o pastor José também, que ela tinha então as suas pernas de ferro. A quarta criatura ela tem os dentes de ferro. E assim como a estátua pisava, né, e esmiuçava, essa quarta criatura com os seus dentes, ela destrói, esmigalha, ela faz o mesmo papel, a mesma coisa, né, com os seus dentes de ferro. O ferro mostra a superioridade em termos de força, né, imposição, né, que tinha, por exemplo, o Império Romano em relação aos demais. Né. Essa quarta criatura, alguém pode dizer assim, mas como pode simbolizar os Impérios Romanos até nossos dias? Porque, na verdade, o Império Romano em si, ele foi desfeito em 476 depois de Cristo, sabemos isso pela história. No entanto, a sua influência, né, e o seu domínio não se desfizeram. Pelo contrário, ele se desdobra nos reinos que o sucedem, né, que seriam reinos-estados, né, e também depois num poder, como falou o pastor Josué, político-religioso, que até hoje mantém o poder. Pastor Misael, isso é mostrado para nós através dos 10 chifres na cabeça do animal. Fala um pouco mais para a gente sobre como isso se desdobra
né? Porque nós temos aqui o Império Romano, mas após ele, né, nós vemos esses desdobramentos. Bem, nós temos ouvido aí, segundo o que está escrito a respeito do quarto animal, ele é um animal terrível, espantoso, forte e violento. A inspiração divina não conseguiu encontrar na natureza um animal que pudesse simbolizar esse animal, e então Daniel tem uma visão completamente diferente de todos os demais. Perfeitamente. Por isso que é dito espantoso. É espantoso, forte e violento. Se nós for observar o Império Romano, né, do ano 168, né, vamos falar assim, da besta que subiu do mar, né, de entre os povos. Então esse animal ele tinha o quê? 10 chifres. Besta que subiu do mar. Então, a palavra que ele fala que ele era forte e violento. Agora, pastor Marcos, irmãos, Império Romano, Roma dominando, mas não Roma eclesiástica, Roma pagã. E a palavra, ela nos diz assim, que deste animal surgiu uma ponta pequena. E esta ponta pequena diz que ela tornou-se grande. Então, na verdade, aqui quando nós falamos sobre as 10 pontas, seria os 10 reinos que nós queremos aqui, os 10 governantes. A palavra diz aqui, fala assim, ó, os hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, que eles eram vândalos mesmo, entende? Érulos e ostrogados. Interessante esclarecer que os 10 chifres na cabeça do quarto animal, né, 10 dedos da estátua, representaram o mesmo acontecimento. Ou seja, mais tarde houve uma divisão. Então mais tarde realmente essa divisão ela veio acontecer segundo o que está na profecia. Então, esta ponta pequena que surgiu no ano 538, ela tornou-se grande. Esta ponta pequena foi o que? Agora, papado. Saiu de Constantinopla, veio para Roma, né? E, então, veio a ser agora o Papa, né? Chamado a ponta pequena. Então, na verdade, aí quando nós ver toda a ação do Império Romano, quando a gente falar aquele forte e violento, que ele dominava todos, né? Os irmãos podem ver que na perseguição de Roma contra os cristãos, por exemplo, matava, ele tinha autoridade, tanto eclesiástica como política. Então, veja que nós olhando para este forte animal, e quando nós falando desse animal espantoso, irmãos, nós olhando desde o primeiro, que foi representado por Nabucodonosor, o leão, e nós olhando agora para este animal espantoso. Agora, veja que quando houve essa fragmentação, no ano 476, passando-se algum tempo, houve 3 reinos que eles perderam o poder. E ali Roma domina. E eles passam agora a ser um poder político e religioso. Político e religioso. Onde nós vamos agora passar a entender o que a palavra de Deus fala deste poder da ponta pequena. Que esta ponta pequena, ela havia de dominar, né? Ou seja, 3 anos e meio, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. Então, na verdade, quando nós vamos falar agora da ponta pequena,
quando nós olhamos o Papa, o poder papal, né? O poder papal. Então eles imperaram do ano 538 ao ano 1798, né? Quando a Roma perdeu o seu poder religioso, quando o Papa foi preso, né? No ano de 1798 por Napoleão, ali na França. Então observamos que quando nós olhamos as profecias, a estátua, aquilo que Deus determinou sobre os 3 tempos e meio, os 42 meses, se cumpriu certinho. Tá? Agora o que a classe, os irmãos precisavam entender, se tudo isso se cumpriu de acordo, né, tem que se cumprir aquilo que Daniel viu na visão. Então, este poder, que é o poder hoje, Roma já não é considerado como sendo um império, né, que domina toda a terra, certo? Então hoje nós podemos ver que a palavra de Deus, ela diz o quê? Que na visão de João, depois deste último reino aqui, só tem mais um reino, que é o reino de Cristo. Que é o reino de Cristo, que é o que diz a palavra, que é a pedra que foi cortada sem mãos e vai destruir a estátua. Então, esses reinos, hoje, ele está tendo domínio, mas não com força total. Agora, quando Cristo vier, voltar, quando implantar o seu reino, ele vai destruir os reinos. Tá? Então a palavra de Deus fala que esta pedra que representa Cristo, então vai destruir todos os reinos, né? Os reinos do mundo. É como diz a palavra, os reinos do mundo voltaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ok? Eu queria agradecer aos nossos irmãos, né? Vamos voltar a estudar um pouco mais sobre a questão da ponta pequena no nosso próximo vídeo. Queria só encerrar aqui falando apenas 3 coisas, né, para complementar. Né? A primeira coisa é em relação, né, ao bode peludo e ao carneiro de 2 chifres. Né? Eu quero alertar os irmãos para que tomem cuidado para se ater ao assunto da lição quando forem estudar. Porque na continuação dessa visão, ele fala sobre 2.300 tardes e manhãs. Isso é muito importante. Isso já é um outro estudo. Um outro assunto. Então, se alguém perguntar, nós pedimos que os irmãos esclareçam que futuramente, em outra lição, vamos estudar esse assunto, porque aí já é outra questão complexa por si só. Se a gente entrar nesse outro assunto, nessa lição, nós não vamos conseguir explicar satisfatoriamente. Então, não entre nesse assunto. Outra questão que eu queria colocar para os irmãos é que existem várias relações dos 10 reinos. Na lição nós colocamos uma aqui em especial, que fala sobre ângulos da Inglaterra, burgúndios ou burgundos da Suíça, os francos da França, germanos da Alemanha, érulos do sul da Itália, lombardos norte da Itália, ostrogodos, né, da Áustria, suevos de Portugal, vândalos do sul da Espanha e os visigodos do norte da Espanha. Só que há outras listas também. O que eu queria dizer para os irmãos é que não se atenham muito a esse detalhe. São esses 10 exatamente, têm eles outros nomes. Nós precisamos entender o seguinte, quando o hebraico menciona 10, ele fala de um número que significa totalidade. Então ali ele quer se referir à totalidade, né, tomando esses 10, né, como seus principais. Mas a partir do número 10 em hebraico a contagem muda. E também, simbolicamente, ele quer dizer que esses 10 são os últimos. Então esse é o sentido. Se a gente ficar se atendo a detalhes, a gente vai entrar numa discussão também interminável. O importante é saber o que falou o pastor Misael aqui por último. Este reino, ele é absorvido por este. Babilônia é absorvido pela Medo-Persa. A Bíblia fala claro. Eles subsistem ainda fracos, mas por um tempo. Quando o leopardo vence o urso, ou o bode peludo vence o carneiro de 2 chifres,
O carneiro não se desfaz, o urso não se desfaz, ele é lentamente absorvido pelo novo conquistador. Quando a criatura espantosa vence o leopardo de 4 cabeças ou o bode peludo, né, mesma coisa, o bode peludo, o leopardo não se desfazem, eles são absorvidos lentamente. Mas a Bíblia é bem clara, Daniel é bem claro ao dizer que quando esta quarta criatura ela é vencida definitivamente. Ou seja, o que a suceder, que é o reino do Filho do Homem, Cristo, a pedra que veio do céu, ele vai então dar fim aos reinos da terra. É isso que nós temos que nos ater. Quer dizer que, nesse sentido, pastor Marcos, esses reinos, eles subsistem, mas sem esse poderio que já existiu. Eles, na verdade, subsistiram um tempo, pastor Josué. Governando. Mas quando eles foram vencidos, eles continuaram a sua existência geográfica sem deter o poder. Agora o poder passou para outro. Mas eles continuavam ali. E eles foram absorvidos pelo conquistador ao longo do tempo. Agora, este último aqui não será absorvido por ninguém. Até então, né? Continua. Ele continua, e quando ele for derrotado, não é que ele vai ser derrotado e ele vai continuar aos poucos sendo absorvido pelo próximo. Ele vai ser derrotado definitivamente. Ou seja, eliminado mesmo. Eliminado. Né? Por quê? Porque o reino de Cristo, quando vem, ele acaba com o poder dos homens. Não terá sequência Não. daí para frente. Isso nós temos que nos ater e é muito importante. É a esperança de salvação que todos nós temos. Graças a Deus. Paz seja convosco, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo.